Funções essenciais à Justiça previstas na Constituição Federal. As funções do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e do serviço de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo assim as medidas necessárias à sua garantia. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Também promover a ação de inconstitucionalidade ou representação de fins de intervenção da União e do Estado, no caso previsto na Constituição, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando as informações e documentos para instruí-los, exercer o controle externo da atividade policial, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de sua manifestação processual, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada e representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. O Ministério Público é dividido em várias partes, sendo elas Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e, por fim, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Explicando brevemente sobre os ministérios, o Ministério Público Federal atua em casos federais, regulamentados pela Constituição e pelas leis federais, sempre que a questão envolver interesse público. Além disso, o Ministério Público tem autonomia na estrutura do Estado, que não pode ser extinto ou ter atribuições repassadas a outra instituição. Fazem parte os promotores e procuradores que têm autonomia institucional. O Ministério Público do Trabalho, cujo ramo é atuar na defesa dos direitos coletivos e individuais na área trabalhista, atuando especialmente nas questões ligadas à erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado e escravo, bem como no combate a quaisquer formas de discriminação no mercado do trabalho. O Ministério Público Militar é a instituição federal responsável pela fiscalização e apuração dos crimes militares previstos no Código Penal Militar, que podem ser praticados pelos integrantes das Forças Armadas e Civis. O MP não integra a Justiça Militar da União, mas é um organismo essencial para que a JMU possa cumprir sua missão de processar e julgar crimes militares definidos em lei. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é um dos 4 ramos do Ministério Público da União, tendo como público-alvo a sociedade do Distrito Federal e Territórios. Suas principais atribuições são a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Para esse fim, o MPDFT atua em diversas áreas, tais como criminal, civil, família, meio ambiente, ordem urbanística, patrimônio público, ordem tributária, saúde, filiação, educação, infância e juventude e dentre outros. Um cidadão deve acionar e procurar o Ministério Público sempre que ocorrer a violação ou ameaça aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, ou também individuais indisponíveis. Para procurar o Ministério Público, todo cidadão tem acesso gratuito via site, telefone, por meio do telefone 0800. Curiosidades referente à polêmica sobre a censura à Rede Globo. Em novembro de 2018, a Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Brasil e o Ministério Público do Rio de Janeiro entraram com um processo judicial pedindo que a TV Globo fosse proibida de divulgar qualquer informação do inquérito policial que apura os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Gustavo Gomes Calil, que é o juiz da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, aceitou o pedido, argumentando que a TV Globo vazava conteúdo dos autos de forma prejudicial, expondo dados das investigações e das testemunhas. Porém, os dados até então divulgados pela TV Globo foram reportados sem expor informações pessoais, com alguns sendo apresentados de forma anônima. A TV Globo disse que a decisão judicial foi excessiva e que fere gravemente a liberdade de imprensa. A Advocacia Pública. A sua função principal é a defesa e a promoção dos interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cabendo aos mesmos respeitarem e se basearem nas leis orgânicas de suas respectivas carreiras, como também no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Segundo o que está descrito no artigo 131 da Constituição Brasileira, a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União,
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Parágrafo 1º. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilíbera. Parágrafo 2º. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Parágrafo 3º. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Também na Constituição Brasileira temos o artigo 132, onde nele é colocado que os procuradores dos estados do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas suas fases, exercerão a representação judicial e consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Da advocacia. O advogado é um profissional habilitado para o exercício do jus postulandi, ou seja, o direito de postular em juíza. A Constituição de 1988 tem como princípio constitucional a indispensabilidade e a imunidade do advogado. Assim como descrito em seu artigo 183, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos a manifestação no exercício da profissão, nos limites da lei. Esta previsão refere-se à necessidade de intervenção e participação da nobre classe de advogados na vida de um Estado democrático de direito. Este é o reconhecimento constitucional de uma realidade social. Conclui-se, então, que a advocacia conquistou a majestade constitucional, com posturas semelhantes ao do magistrado, exercendo funções de caráter institucional. Ao advogado coube a competência de representar judicial ou extrajudicialmente interesses de terceiros, seus constituintes, ou seja, aqueles que constituem como defensor. Seu trabalho se destina tanto a preservar o patrimônio quanto a liberdade. O profissional formado no curso de Direito pode optar por escolher pelas mais diversas áreas na carreira jurídica, como procurador, promotor de justiça, juiz, desembargador e entre outros, assim como descrito no slide, ou até mesmo como advogado, podendo atuar nas áreas civis, trabalhistas, penais, ambientais e entre outros ali também descritas no slide. Para atuar como advogado, o bacharel em Direito precisa realizar o exame da OAB. Somente após ser aprovado nessa prova é que o profissional recebe o registro da OAB, Ordem de Advogados do Brasil, e pode exercer a profissão. Um advogado pode se especializar nas mais diferentes vertentes, assim como descrito anteriormente, mas podendo atuar apenas como advogado de acusação, defendendo alguém que se sinta lesado, prejudicado e deseja acusar judicialmente outra pessoa, ou de defesa, representando seu cliente, que está sendo acusado de algum crime, fazendo necessário se defender perante a lei. A Defensoria Pública é uma instituição destinada a garantir o acesso da população carente à justiça, prestando assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, por intermédio dos defensores públicos federais. No Brasil, a Defensoria Pública se desdobra na Defensoria Pública da União, totalizando 27 defensorias diferentes, cada uma concentrada na sua representação contra o respectivo Estado e suas entidades. A defensoria é destinada para aqueles que não conseguem pagar um advogado particular. Porém, todo indivíduo brasileiro ou estrangeiro possui o direito de acessar essa justiça. Mas terá direito a essa assistência jurídica aqueles que a renda familiar não seja superior ao limite da isenção do imposto de renda, e caso a renda ultrapassar esse limite, aquele que tenha gastos grandiosos como medicamentos, material especial de consumo, alimentação especial, ele poderá utilizar também, mas terá que comprovar esse consumo. A
A Defensoria Pública tem como obrigação legal promover conciliação extrajudicial entre as partes em conflitos de interesse, patrocinar a ação penal privada e a subsidiária da pública, patrocinar a ação civil, patrocinar a defesa em ação civil e a defesa em ação penal, atuar como curador especial nos casos previstos em lei, exercer a defesa da criança e do adolescente, atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, assegurando à pessoa pobre, sob qualquer circunstância, o exercício dos direitos e as garantias individuais compatíveis com a situação jurídica do patrocinado, assegurar aos seus assistidos, sem processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, atuar junto aos juizados especiais civis e criminais e patrocinar os direitos e interesses do consumidor necessitado lesado.